relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. É bem conhecida essas escrituras de todos nós, né? Sempre ouvimos falar dessas escrituras, mas eu quero tomar um tema nesta noite. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vamos orar, Pai Celestial, oramos ao Senhor, mais uma vez nesta noite. Estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, e sabemos o motivo e o objetivo de estarmos aqui. Nós entramos por esses lugares com nossas mãos levantadas em gratidão, por todos os benefícios que o Senhor tem dispensado a nós, Pai, nesses dias. E agora lemos a Tua Palavra, e sabemos que é o alimento para as nossas almas, e necessitamos também do Teu Espírito, o qual sempre faz com que essa palavra seja revelada a nós, Pai. E assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? E hoje estamos aqui para mais uma porção da palavra, e eu quero falar de um assunto nesta noite, que me veio ao coração, talvez um tanto, como que, posso dizer, simples, Mas eu estava estudando algumas coisas para falar com a igreja e me deparei com uma palavra que o profeta fala na mensagem, amnésia espiritual. Nesta mensagem, amnésia espiritual, eu estava meditando o profeta falando sobre o profeta Amós,
sobre o profeta Amós. E a forma de como o profeta Amós dirigiu-se a Israel, dizendo estas palavras ao povo de Israel: ouçam esta palavra que o Senhor tem falado contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família da qual eu trouxe para fora do Egito, dizendo: vós sois os únicos que tenho conhecido de todas as famílias da terra. Portanto, eu punirei a vós vossas iniquidades. Podem dois andarem juntos a menos que estejam de acordo? Rugirá um leão na floresta quando ele não tem presa? Ele está dirigindo essas palavras a eles e fazendo-lhes perguntas, Pode dois andar juntos a menos que estejam de acordo? Rugirá um leão na floresta quando ele não tem presa? Clamará o leãozinho para fora do seu covil, se nada tiver apanhado? Pode uma ave cair num laço sobre a terra, onde não há armadilha para ela? Levantar-se-á um laço da terra, e tendo nada tomado disso? Tocará a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Haverá mal na cidade, e o Senhor não tenha feito isto? Certamente o Senhor nada fará, a menos que ele revele o seu segredo aos seus servos e profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Então aí, baseado nisto, o profeta começa a falar, ele vai falar sobre a amnésia espiritual. Porém, ele fala um pouquinho sobre a condição desta cidade de Samaria. E ele diz assim: Amós, apenas por um momento, para obtermos nosso fundo, antes de introduzir ao texto, que eu quero fazer também, antes de introduzir o meu texto. Ele disse: isto é durante a época de grande prosperidade em Samaria. Israel tinha prosperado, eles realmente haviam ido após o mundo e tinha prosperado. Nem sempre, a prosperidade é um sinal de bênçãos espirituais. Porém, algumas vezes é o contrário. As pessoas pensam que talvez você possuindo uma porção de bens materiais, isto mostraria que Deus está abençoando você. Isso não é verdade. Algumas vezes isto é outro caminho. Porém, descobrimos que não sabemos muito a respeito deste pequeno companheiro, Amós. Não temos nenhum registro de onde ele veio, sabemos que ele, de acordo com a escritura aqui, ele é um pastor. Porém, Deus havia levantado ele. Eu posso imaginar vendo um daqueles dias quentes lá em Samaria, uma das grandes cidades turísticas do mundo naquele dia, alguma coisa na ordem de, diríamos, Miami ou Hollywood, Los Angeles, algum dos lugares como estes, algum grande lugar para turistas. E podemos imaginar, ele nunca havia estado em uma cidade tal. Porém, ele tinha a palavra do Senhor. Ele estava se aproximando desta grande cidade, onde o pecado estava amontoado por todos os lados. Todos os ministros haviam se afastado da palavra de Deus, e eles não haviam tido um profeta por longos anos. Deste modo, este pequeno companheiro, assim que ele subiu ao topo do monte, ao norte de Samaria, eu posso imaginar vendo o sol quente brilhando abaixo, sua barba grisalha sobre o rosto, seus pequenos olhos estreitos, sua pequena cabeça calva brilhou quando ele olhou para baixo sobre aquela cidade.
Então, ele está falando de Amós indo até Samaria. Então, ele quando olhou para aquela cidade, ele não estava olhando para aquilo, não estava olhando para aquela cidade, para aquilo, da maneira que geralmente os turistas olham. Ele nunca havia estado naquela cidade. Então, quando ele se aproximou e viu os pecados amontoados e tudo ali, quando ele olhou os seus olhos ali amiudados, ele estava olhando como... Ele não estava olhando como os turistas acostumavam olhar. Os turistas, eles vão a uma cidade e eles olham todos os seus encantos e beleza. Eles olham os seus encantos, a sua beleza. Porém, ele olhou e viu, numa visão, ele estava olhando, e via o aspecto em que aquela cidade havia se tornado. Uma cidade que uma vez havia sido uma cidade de Deus, e que entrou em tal decadência moral como aquela. Não é se admirar que aquele pequeno companheiro desconhecido era o profeta Amós. Ele olhou e viu, como numa visão, no que aquela cidade havia se tornado, uma cidade em que antes era uma cidade de Deus, e ela se tornou uma tal moralidade decadente como aquela. Nenhuma surpresa, esse pequeno companheiro desconhecido era Amós, o profeta. Agora, não sabemos muito a respeito dele, não sabemos de onde ele veio. Profetas costumam vir em cena sem saber. E partem da mesma maneira, da mesma forma. Não sabemos de onde eles vêm, para onde eles vão, não sabemos acerca dos seus motivos, Deus simplesmente os levantam. Ele não tinha muito para se olhar, mas ele tinha, assim diz o Senhor, esta é a coisa principal. Vocês estão acompanhando ou não? Não estou vendo vocês falar amém? Essa é a coisa principal. É principal, irmão, ter um profeta? Amém? Coisa principal. Vocês estão prestando atenção? Amém? Ele tinha muito para se... Eu estou lendo, mas eu quero que você preste atenção na leitura, se é isso mesmo e se você crê dessa forma. Ele está dizendo, ele não tinha, não tinha nada para mostrar de onde veio. Ele não tinha de qualquer modo, senão assim diz o Senhor para aquela cidade. Então, olha só. Eu me pergunto se pudéssemos transportar Amós hoje para a nossa época. Começa a se perguntar também aí. O que ele tinha para aquela cidade? Ele tinha, assim diz o Senhor, não é? Sim. E essa é a coisa principal, Amém. Eu acho, naturalmente. Ele foi para Samaria para iniciar sua campanha. Estou seguro de que ele não tinha cooperação de ninguém. Ele não tinha cartão de membro de nenhuma denominação, ele não tinha nenhuma credencial para mostrar de que grupo ele vinha. Porém, ele tinha uma coisa, ele tinha a palavra do Senhor para aquela cidade. Eu me pergunto se pudéssemos transportar Amós hoje para a nossa época, eu me pergunto se ele seria bem-vindo em nossa cidade hoje. Me pergunto se o receberíamos ou faríamos apenas como eles fizeram. Encontramos nossa cidade na mesma decadência. Agora, acompanha, irmãos, acompanha a minha linha de pensamento. Estamos falando de um profeta Amós que foi ali, naquela cidade, para trazer o assim diz o Senhor. E olha o que ele estava falando. Eu me pergunto, ele disse, e descobrimos que aqueles pecados, tão grandes
estão no meio do povo como eles tiveram então. Me pergunto se este pequeno homem desconhecido, como ele começaria esta campanha? Como? Onde ele iniciaria? Para qual igreja ele iria? Ou quem cooperaria com ele? Ele nada tinha para mostrar de onde ele veio. Ele nada tinha de qualquer modo, senão assim diz o Senhor, para a cidade. Ele os encontrou tão decaídos e tão moralmente corrompidos, esta era uma grande hora. Foi um grande tempo. As mulheres naquela cidade ficaram quase como elas estão nos Estados Unidos. Elas haviam se tornado corruptas. Tudo que Deus havia esperado deles, né? Delas, né? Eles haviam seguido direto para outro caminho. Descobrimos que eles tinham um grande lugar onde eles tinham danças na rua. As mulheres, imoralmente despidas de suas roupas e coisas tais como o striptease. É claro que aquilo era um divertimento público naqueles dias. Agora, isto é todo dia. Vocês estão acompanhando, irmãos? Vocês estão acompanhando, né? Apenas deixe o tempo ficar quente e você não terá que ir a nenhum do show. Elas estão por todas as ruas, em todo lugar, de qualquer maneira. Que vergonha para vocês, mulheres, que fazem uma coisa como esta. Vocês não têm vergonha de si mesma? Então, eu falei para uma mulher aqui há não muito tempo atrás, e ela disse, irmão Brana, isso é exatamente como o restante das mulheres. Eu disse, mas nós não estamos supostos a agir como o restante das pessoas. Nós somos diferentes. Nós temos um caráter diferente. Me faz lembrar de uma mulher que disse, bem, irmão Brana, outra disse, eu não uso shorts. Disse, eu uso calça comprida. Eu disse, isso é pior. Deus disse que é uma abominação diante dele uma mulher colocar trajes que pertencem a um homem. Isso é exatamente correto. Uma disse, bem, eles não fazem outras roupas. Eles continuam fazendo máquinas de costura de boa qualidade. Não há desculpa. Isso é exatamente o que está no coração. É isto que mostra. Isto se identifica. Então nós vemos que é muitas desculpas. Muitas desculpas. E agora descobrimos que essa cidade se tornou moralmente decadente. Os pregadores tinham medo de dizer qualquer coisa em relação a isto, mas eles tinham este pequeno velho companheiro surgiu sobre a colina, estava vindo para lhes dizer, assim diz o Senhor, limpe estas coisas, vocês irão para o cativeiro. E ele viveu para ver cumprindo os dias de sua profecia. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um rejeitado, de qualquer modo. Ele favorecia as outras nações, este pequeno Amós profetizou e ele disse, o próprio Deus que vocês alegam servir, ele lhes destruirá. E ele o fez. E se sua voz estivesse aqui nesta noite, em Biga, ela alegaria a mesma coisa às igrejas. O próprio Deus que vocês alegam servir, lhes destruirá um dia. Não estou falando desta audiência aqui. Estas fitas irão ao redor do mundo. Estão acompanhando? Então ele descobriu, quando ele foi à cidade, que toda esta coisa, eu gostaria de saber como, aqui que eu quero que vocês vejam aqui. Eu gostaria de saber como ele deve ter se sentido ao olhar e ver a decadência do povo de Deus, para os quais ele foi enviado. Gostaria de saber se nós o receberíamos agora, se ele aparecesse. Nós cooperaríamos nós com ele? Daríamos nós a ele
a Ele o melhor que temos? Daríamos nós a Ele nossa atenção? Arrependeríamos nós se Ele nos dissesse que deveríamos voltar para a palavra do Senhor e faríamos da maneira que o Senhor propôs? Eu gostaria de saber o que nossas irmãs fariam em relação aos seus cabelos cortados. Deixariam elas seus cabelos crescerem novamente se Amós aparecesse? Ele pregaria isto. Agora, estou lhe dizendo isto, porque é a palavra do Senhor. Gostaria de saber se nossa junta teria diáconos que são casados 3 ou 4 vezes e coisa assim, né? Tiraria, né? Tiraria diáconos que estão casados 3 ou 4 vezes e coisa assim, e tratando de ser diáconos. Eu gostaria de saber se todas estas coisas, gostaria de saber o que ele faria aos homens que permitem que suas esposas usem shorts e saem pelas ruas e cortam a grama no jardim enquanto os homens passam. Eu gostaria de saber o que ele diria a homens assim. Ele com certeza, o que diz essa palavra aí? Nossa. Ele explodiria, né? Pode tirar. Ele ia explodir tudo. Essa é a palavra, né? Ia explodir isto com tudo que estava nele, pois o que ele tinha? Ele tinha assim, diz o Senhor, e ele não poderia fazer nada mais do que isso. Ele os encontrou naquele dia com um grave caso de doença. Qual que era a doença que eles tinham? Amnésia espiritual. E isto é exatamente o que temos hoje. Agora, como ele sabia o que iria acontecer? Como Amós sabia? Primeiro, agora aqui eu fiz o meu fundo, agora eu vou entrar na minha mensagem. Como Amós sabia? Primeiro, ele era o quê? Profeta. Eu não preciso pedir para vocês falar, né, irmão? Vou ficar igual o pastor Rogênio. Diga para o seu irmão. O que ele era? Profeta. Diga. Profeta. E em segundo lugar, ele sabia através do diagnóstico qual era a enfermidade. Ele sabia quais seriam os resultados. Se o médico olha para algo maligno e vê que aquela malignidade, né, realmente se instalou, Ele sabe que não há nada. Ele sabe que não há nada que resta a não ser a morte. Isto é tudo, a não ser que Deus faça algo a respeito daquilo. Agora, a minha mensagem nesta noite é esta, para nós meditarmos e ir embora para a nossa casa. É diagnóstico, anote aí, diagnóstico. Essa vai ser a minha mensagem de hoje. Diagnóstico. O que é um diagnóstico? Nós ouvimos tanto falar sobre diagnóstico. Como que Amós soube que aquela cidade estava daquela forma? O profeta disse, o que foi, irmãos? Primeiro ele era um profeta, e depois, em segundo lugar, ele fez o quê? Ele sabia, através do diagnóstico, qual era a enfermidade. Qual era a enfermidade que eles tinham? Qual era a enfermidade que eles tinham? Amnésia. Era uma doença. Aí o profeta está dizendo assim, ó, como Amós sabia? Primeiro ele era um profeta. E a coisa seguinte, ele sabia através do diagnóstico qual era a enfermidade. Ele sabia quais seriam os resultados. O diagnóstico, irmãos, é uma palavra que se usa na área da medicina. Preste bem atenção nisso aqui. E a medicina, né, usa essa palavra para dar qualificação em relação a uma doença ou uma condição física ou mental.
com base nos sintomas observados. O diagnóstico deve ter em conta não apenas os sintomas, mas também o histórico, o historial médico do doente. Quando a doença é identificada no início, quando surgiram poucos ou nenhum sintoma. Então, através do diagnóstico, o médico então pode ver como que está o estado daquela doença, a evolução, ou fazer como dizem, um prognóstico, que quer dizer uma previsão, de como a doença vai se manifestar no futuro. Então, existe o diagnóstico e existe o prognóstico. E eu estava assim, irmãos, de uma maneira... Eu quero que a igreja preste atenção em algo. Quando eu li isto, o profeta falar sobre como que Amós soube, Eu estava lendo a mensagem Convencidos, então Preocupados, que vocês receberam a mensagem. E a gente, quando está orando, está meditando, a gente vai lê, ora, E eu estava lendo esta mensagem, fazendo umas anotações, e vendo outras, de repente eu me deparei com esta palavra diagnóstico, e logo o Espírito me levou, e me lembrei desta mensagem que eu estava lendo, e o profeta estava dizendo aqui, nesta mensagem Convencidos, então Preocupados, aonde ele diz assim, ele fala assim, isto é o que estamos tentando dizer. Temos que estar certos, porque o tempo está próximo para o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu que o derramaria nos últimos dias. Pois bem, há muitas pessoas que dizem, se você tremer, fique de olhos fechados, faça todo tipo de coisas, tenha sensações, você recebe espíritos, amigos. Mas se sua vida não, ele vai dizer, corresponde ao que você está professando, então há algo errado com o espírito que você recebeu. Isto é verdade. Você deve estar certo. Aí, olha o que ele vai dizer. O Espírito Santo produzirá uma vida santa. Isto é certo. Quem pode dizer amém? Amém. Vocês estão falando, o Espírito Santo vai produzir uma vida santa. E se os desejos do seu coração, se você tiver que forçar constantemente, tentar pressionar para fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo, então há algo errado. O Espírito Santo em você não terá fome do mundo, terá fome de Deus. O Espírito Santo em você terá fome de quem? De Deus. Se é difícil para você ir à igreja e se força para vir quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Qual que é o título da minha mensagem, irmãos? Tá. Escute esse diagnóstico aqui. Preste atenção. Nesse diagnóstico aqui. Se é difícil para você ir à igreja
e se força para vir quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Tem que ir na igreja, tem culto hoje, eu vou ficar em casa. Tem algo errado com esse espírito. Agora, olha o diagnóstico. Como que Amós soube que aquela cidade estava daquela forma? O Morano disse. Primeiro ele era um profeta. Depois, o diagnóstico. Ele viu que eles estavam com o quê? Qual foi o diagnóstico? Eles estavam com qual doença eles estavam? Amnésia. Amnésia. Agora olha isso aqui. Se é difícil para você ir à igreja e se força para vir quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus. Então, quando algo está difícil para você vir no culto, tem um espírito errado ali. O que esse espírito está fazendo? Está tentando mantê-lo longe de quem? Longe de Deus. O Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja todas as vezes que as portas se abrirem para o companheirismo. Sim, Senhor. Então, você tem que estar certo disso agora. O tempo está próximo. Você tem que estar certo que tipo de espírito está aí dentro de você. Que tipo de espírito está dentro de você? Que tipo de espírito está te influenciando? No parágrafo 59, ele torna a dizer algo aqui. Ele diz assim: ó irmão, aí ele vai dizer, né? Convencidos e então preocupados. Pois bem, André estava preocupado com seu irmão. Então logo ele ficou plenamente convencido de que aquele era o Messias. Como foi isto? Ele ficou com ele a noite toda. O problema é que não conseguimos ficar com ele 5 minutos. Tenho que chegar em casa. Está sendo transmitido certo programa de televisão. Temos que ver esse jogo. Não posso ficar mais. Isso é tudo. Não tenho perdido nenhum faz muito tempo. É uma série que está passando, é isso, é aquilo. Deixe-me lhe dizer, tenho que fazer isso e aquilo, não posso fazer isso e fazer aquilo, não há tempo. Irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a questão é que se perde o interesse e depois de um tempo perde-se a coisa toda. Você perde tudo. Você não está interessado em nada mais senão em si próprio. Correto? Estamos hoje em dia tão preocupados em encher nossas igrejas. Queremos ver se nós, pentecostais, não podemos obter mais do que os batistas. Os batistas querem obter mais do que os metodistas. E eles estão felizes apregoando que estão obtendo mais e mais o tempo todo. Mas o que eles obtêm? Aí ele vai dizer algo forte aqui. Eles não obtêm nada a não ser a escória das ruas. Ali.
quando não deveria ser trazido nada para a igreja, a não ser os santos e santificados e separados. Não é de admirar que o pecador tenha um tempo terrível. Ora, as pessoas, até mesmo nossos pentecostais, presumindo que são cristãos, andando por aí e flertando com o mundo, indo a shows, festas, bailes, mulheres cortando seus cabelos e vestindo saias imorais. Você diz, eles não fazem isso. Ele disse, venha ao café da manhã dos homens de negócio e descubra se eles não fazem isso ou não. Entre em qualquer igreja pentecostal e em uma manhã de domingo e descubra se não fazem. Então, eu estava meditando, o profeta falando sobre isto, aí ele vai dizer mais uma coisa aqui, antes de eu entrar aqui mais. Vocês sabem, estamos sempre tentando competir com o mundo. Estamos tentando superá-los, como eu disse outra noite. Você está tentando encontrá-los em seu terreno. Deixa-os vir em nosso terreno. Não queremos tentar obter o que eles têm. Temos algo que eles não podem ter, a menos que se tornem um de nós. Isto é certo. Que sejamos um vaso do Senhor, que tenha Cristo. Cristo disse, eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Mas veja, quando a igreja não faz isso, você deve exaltá-lo como diz o hino, vivendo como cristãos devem viver. Mas em vez disso, começamos as próprias coisas que fazemos, as coisas assim provam que não temos. Então, eles estão apenas presumindo, como eu disse outra noite, não faça isso, volte, não tome um substituto, porque você vai morrer. E lembre-se, quando você morre, essa alma o deixa. E ela não muda, não, Senhor. A morte não muda a alma, muda a sua morada. Mas continua a ser a mesma alma. Portanto, se não é nascida de novo, e não é parte do Espírito eterno de Deus, ela teve um começo. Tudo que teve o começo vai ter um fim. Então, depois, nós vemos o profeta falar sobre a alma que pecar, essa morrerá. E eu quero tomar aqui outro ponto aqui, na mensagem Torre de Babel, quando ele fala de algo aqui. Ele fala de um casal descendo a rua, né? Um casal. Eu caso um casal e o vejo uma amável jovem em sua adolescência, rosada. Uma jovem com seus ombros firmes, de pé, seus corações batendo juntos, né? Eu penso, não é este um quadro muito bonito para algum dia se arruinar e morrer? Mas aquilo é somente por alguns poucos anos, até que seus cabelos ficam brancos, seus ombros caem e de volta para o pó vão eles. O que é isto? É um quadro. Quando eles estão ali de pé, que ali há uma terra além do rio, aonde cada sintoma de morte é tirado. Eu quero que vocês vejam que ele está dizendo que você pode ver pelos sintomas, os sintomas da morte. É isso que... Então, o diagnóstico vê o tipo de doença que tem, e aquela doença, o sintoma daquilo ali vai produzir morte. Morte. Aí me levou a olhar
na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, que é o que nós lemos, a escritura que nós lemos, aonde, se você pega o livro das eras, você vai ver escrito assim, ó, o diagnóstico de Deus. Exatamente. O diagnóstico de Deus. Ó, o diagnóstico de Deus para esta era. Exatamente. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram, como Amós. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessitava de nada. Porém, Deus viu isto de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu, e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Ele está perguntando. Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Esta palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm ao verdadeiro cristão. Porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado. E sua atitude como de gozo, ao passo que essa descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Quão estranho nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho, e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas ao ponto de alarmar a nação. Quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite para dormir. É a era que mais se toma remédio para depressão, calmante, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos. Porém, o povo está menos feliz do que nunca. Olha o diagnóstico. Não era para ser uma alegria estar no culto essa noite, sabendo que nós temos culto? E que esse culto é algo de mais valioso da vida de um eleito, é estar aqui, de mais valioso. Tem alguma coisa errada. Olha o diagnóstico. Estava falando para a Rebeca, para a Dara hoje.
em casa, antes de sair: minha filha, sabe qual que vai ser o fim? O fim é o caixão. O fim é a morte. Você não parou para pensar que a sua formosura, você já parou para pensar que o seu dinheiro, que a sua formosura, com tudo que você tem, vai parar ali no caixão? Não parou para pensar ainda? E depois para onde você vai? Você não parou para pensar? Não para pensar. Tem que ter alguma coisa. Qual que é o diagnóstico? Ou é amnésia, ou é alguma coisa ali, ou é um espírito. Por isso que o profeta diz no começo da minha mensagem aqui: ele disse, se você se esforça para vir no culto, ele diz, tem que ter alguma coisa errada. Se você se esforça no sentido assim: tem culto hoje, mas eu não sei se eu vou. Não, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo em você vai, quando tem culto hoje, eu não vejo a hora de ir no culto. E o Espírito Santo faz isso em você. Mas o seu corpo está cansado, mas tem isso, tem aquilo, mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É bem maior. Agora, tem algum espírito ali que está te segurando. Olha o diagnóstico. Se você ama mais os deleites, é mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tem alguma coisa errada. Não está conseguindo ler, não está conseguindo orar, não está conseguindo colocar Deus em primeiro lugar. Qual é o espírito que está aí? Qual que é o diagnóstico? Medite. Olha o diagnóstico de Deus para esta era. Qual que é o diagnóstico? Quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer, milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada aos manicômios, tentando abafar temores desconhecidos através de álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia de melhores valores morais e é a mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos. Porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Vocês entenderam o que ele está dizendo? As coisas estão mudando rapidamente, mudanças e mudanças. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho desde a era do cavalo, da carroça, até a era espacial. E estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro, há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento e sem uma razão conhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo. O mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Esta
Esta é O diagnóstico. Não, esta é a era que as pessoas estão gostando de viver. É a sua dedicação, o seu amor, o seu cuidado, tudo. Essa era chamada de neurótica. Esse é o diagnóstico de Deus para esta era. Esse é o diagnóstico profético para esta era. É a era que você não quer deixar, é as coisas que você não quer largar, é as coisas que você quer adquirir, comprar e ficar no lado. É nisso que está o seu coração? Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz, e o que acontece? Não há paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém, continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Não têm paz. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do quê? Do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem o quê? Repentina destruição. E apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão desesperados para o que vem sobre a terra. Eles ainda estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente fazendo o quê? Opondo-se a si mesmo e não sabem. Na realidade, eles são dignos do quê? Para um pouco agora e medita nisso. Eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão nesse movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais tão formosas, coros tão magnificantes, treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração, de que forma? E uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira. São pobres. Ora, evidentemente significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se manifestações do que supõe ser demonstração do Espírito, porém os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar muito
muito raramente permanece para continuar com Deus. Depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes. E como tartarugas, arrastam-se de volta às suas próprias águas. Depois, há toda essa conversa acerca do quê? Sabe o que é isso? Glossolalia, que é falar em línguas estranhas, né? Supor ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. Ele diz, o avivamento acabou. A América teve sua última chance em 1957. Agora as línguas são um sinal de Deus de iminente desastre. São coisas que você fica pensando. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsão de demônios. E ele dirá, nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22. Então ele disse, Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se ajuntará em torno dele. E jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio de desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de, bem, ele obtém resultado, portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era, e os pobres indigentes nem mesmo sabem. É cego, nu. Ora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, aqui diz que são cegos e nu e não sabem, e não pode percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos, espiritualmente nus. Você recorda de quando Eliseu e Geazi foram cegados pelo exército dos sírios? Quanto recorda? Sim. Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver onde estavam indo? A cegueira era peculiar. Porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas, tais como Eliseu, e o servo, e o acampamento de Israel, eles não podiam ver. O que este exército pôde ver, não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver, foi o que causou o seu cativeiro. E é onde muitos estão cativos, pelo que eles não, porque não é por aquilo que eles não estão vendo. Não é por aquilo que eles estão vendo, é por aquilo que eles não estão vendo. Agora, o que isso significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não deram ouvidos. João 9:40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosse cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista ao contrário,
O ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode a Escritura combater a Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam ao contrário ou se opõem a uma a outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia, ambos estão na palavra e nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que pareçam se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era, virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros que estão certos, em sua cegueira, perderão tudo. Agora Deus diz que eles estão nus, olha só, como também cegos, e eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta, ela está o quê? Fora de si. Ela já está em profundo estado de inconsciências. Suas faculdades se foram, e aqui está, e a amnésia espiritual entrou. Olha o diagnóstico. O que mais isso pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes? A tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1, 28? E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm? Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus, e que conhece a Deus, e que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu, cego e não sabe. Você tem Deus, você crê em Deus, tem o Espírito Santo, crê nesta mensagem. O que ela está fazendo na sua vida? O que ela faz na minha vida? Me põe em preocupação? Convencidos e então preocupados? Convencidos e então preocupados? Como que pode você ficar bem? Tem culto e você não vem no culto e você fica bem? Alguma coisa, o diagnóstico está dizendo que tem alguma coisa ali, tem algo te impedindo, tem algo ali errado, tem algo ali. O profeta disse que o pecado, o pecado, irmãos, está associado com a morte, você sabia? O pecado está associado com a morte.
Você está entendendo? E morte significa separação. O profeta disse, morte significa separação. E eu estava meditando isso. Quando ele estava falando daquela mulher na mensagem, o som incerto, que ela começou a andar aqui, andar ali, deixou o marido, né? Aí ele fala assim, o que está acontecendo? Ela estava fazendo algo errado, estava pecando, e a alma se afastou. Então o diagnóstico do porquê ela estava fazendo aquilo é porque a alma já não estava mais falando com ela. Aí você vai ver qual que é. Por quê? Por causa do pecado. Relembrando as verdades ouvidas.